Graça e paz, eu sou a sentinela Andréia e quero compartilhar com vocês a campanha de setembro, guardando a mente e o coração, lá em Filipenses 4:7. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês em Ruth 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamava Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha e sem 2 filhos, e sem um marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor os abençoe com segurança, dê um novo casamento. Então deu um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Acaso eu ainda poderia dar luz? Outros maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar, esta noite ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. O próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei. Serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram em Belém, toda a cidade agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe a calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram em Belém quando começaram a colheita da cevada. Então, irmãs, aqui nós vemos o sofrimento de Noemi. E a Noemi, ela passou por uma situação tão difícil, porque a decisão do marido dela de deixar o lugar por conta da calamidade, sem pedir orientação a Deus, fez com que a família deles sofresse. E Noemi perdeu primeiro o marido e depois de 10 anos ela perdeu os 2 filhos. E ela fala aqui para as noras dela, aqui na parte B do versículo 13, né, vocês esperariam, depois um pouquinho mais abaixo, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Ela achava que Deus estava contra ela. Às vezes a gente passa por situações
E se você não guarda o seu coração e a sua mente em Deus, você acha que é Deus que está fazendo isso com você. E na realidade não é. Às vezes uma decisão difícil a ser tomada, às vezes errada, faz com que nós soframos consequência com ela. Então é importante que nós possamos cada vez mais guardar o nosso coração e a nossa mente em Deus, para que Ele possa nos proteger contra todas as situações que nós achamos que é Ele, e não é. Né? E Deus, Ele mesmo assim, Ele cuidou de Noemi. Né? Assim, eu já ouvi falar que quando você perde o pai e a mãe, você vira órfã. Quando você perde o seu marido, você fica viúva ou viúvo. Mas quando você perde um filho, não tem nem nome de tão forte que é a perca de um filho. Só quem passou por perca de filho sabe como funciona, como que é o sentimento. Não tem nome, não existe nome para quem perde filho. E todas as mães sofrem junto. Então, que nós possamos guardar a nossa mente, o nosso coração no Senhor. Ruth ficou com Noemi porque ela conheceu o amor de Deus. Ela se sentiu amada por Deus. Ela se sentiu a diferença de servir a um Deus vivo, um Deus que guarda, um Deus que zela, um Deus que transforma, um Deus que muda a história. E mesmo com todas as adversidades que as duas passaram, Deus nunca abandonou elas. Deus sempre esteve com elas. Deus sempre ajudou a Noemi através da sua nora. E resgatou, e ela entrou ainda na linhagem de Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Como que o poder de Deus. Talvez se não acontecesse isso, deles morrerem e elas terem que voltar para a terra delas, de Noemi, não aconteceria isso, estaria tudo bem. E a nossa vida não é diferente. Né? Tem que acontecer algo diferente para que nós possamos tomar decisões e atitudes de retornar. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente e guardar no Senhor. Quando o Senhor ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, um pouquinho mais acima, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem pedindo a Deus tudo aquilo que precisa, agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não tem como nós nos guardarmos se não estivermos na presença de Deus e que nós possamos ser gratos, mesmo até nas dificuldades que nós passamos. Nós possamos ser gratos até mesmo por situações difíceis que enfrentamos no dia a dia. Porque nós fazemos parte desse mundo, nós não somos do mundo, mas fazemos parte do mundo. Sentimos dores, sentimos aperto, sentimos saudade, sentimos medo, sentimos muitas coisas, mas não podemos perder a nossa essência. Nós precisamos continuar com a nossa essência em Deus, para que Ele venha guardar o nosso coração, para que Ele guarde a nossa mente, que é onde entra todas as coisas que nós vemos. E se nós não vigiarmos, ela entra no coração e vai fazendo morada, e a gente vai se tornando amarga, e a gente vai se tornando ríspida, cria-se uma resistência no coração da gente, e a gente começa a maldizer as coisas, achando que Deus está contra nós. Assim como Noemi, ela achou que Deus estava contra ela, mas já era plano de Deus para resgatar a linhagem dela. Né? Então que nós possamos, mesmo diante do caos, conseguir enxergar a voz de Deus para que Ele venha nos guardar a nossa mente, o nosso coração, para que nós não possamos murmurar, reclamar e sim agradecer. Como o Senhor, Ele fala aqui, ó, eu vou repetir mais uma vez aqui em Filipenses 4, 6, ó, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Ele fez muitas coisas por nós, irmãs. Só de nós acordarmos já é uma vitória. Só de nós conseguirmos enxergar já é uma vitória. Tem fases difíceis? Sim, tem. O Senhor, Ele não prometeu que nós viveríamos em bonança, em facilidade. Não. Ele prometeu que nós estaríamos passando por situações difíceis. Mas Ele nos deu uma promessa que nós conseguiríamos vencer, que somos vitoriosas. Então considere-se vitoriosa, considere-se amada, considere-se querida do Senhor. Ele te ama. Ele não deixa jamais
nada acontecer que ele não esteja no controle. Ele continua no controle. E assim eu quero agradecer, eu vou orar por nós. Senhor meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada vida, Senhor, que escutar esse áudio. Que possa, Senhor, penetrar no coração, na mente. Pai, grava, Senhor, essas palavras na mente, Senhor, e no coração. Que essas pessoas possam, Senhor, cada vez mais ouvir a Tua voz, ser sensível ao Teu Espírito Santo, Pai. Pai, nos protege, nos guarda. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tomar a direção cada vez mais das nossas vidas a cada dia. Colocamos o nosso coração, Senhor, diante de Ti. Guarda o nosso coração. Senhor, guarda a nossa mente, Senhor, de todo o mal, de tudo que queira, Senhor, nos desestabilizar emocionalmente. Pai, que o Senhor possa, Senhor, proteger, Senhor, o coração das minhas amadas. Assim eu te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigada.